Neste momento, retornamos com a nossa programação. Convidamos o advogado trabalhista Antônio Rosella para proferir a palestra A Reforma Sindical. O palestrante é advogado trabalhista, pós-graduado em Processo Civil na PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É especialista em Direito do Trabalho e Direito Sindical. Uma boa tarde a todos. Como ele disse, especialista em direito sindical, realmente, em São Paulo. Eu trabalho em várias entidades sindicais e a gente observa na prática os problemas que você tem na área sindical, os problemas que foram aqui apresentados em relação à reforma trabalhista. Mas, inicialmente, eu queria agradecer gentilmente o convite feito pelo desembargador e diretor da Escola Judicial da 18ª, o eminente doutor Elcio Moura de Santos. Eu agradeço por me sentir honrado estar aqui participando com vocês e procurando transmitir um pouco dessa experiência que tenho em São Paulo, principalmente, como eu disse, na área sindical, na área trabalhista. E, quando eu vi o tema reforma sindical, eu fiquei na seguinte dúvida: é para fazer uma proposta de reforma sindical ou para que nós tenhamos, frente a esta nova legislação, frente à Lei 13.467, a reforma sindical feita pela legislação. Na verdade, o que eu posso dizer é o seguinte: a Lei 13.467 não fez nenhuma reforma sindical. Ela, na verdade, no máximo, ela altera as relações de trabalho, as relações em favor da economia de mercado, que é o que vocês veem dentro da mídia, em detrimento dos aspectos sociais que você tem dentro das relações de trabalho. O fato concreto é que a estrutura sindical, a organização sindical, não sofreu nenhuma alteração. Ela continua da forma como está na legislação. Mas, para melhor eu situar o tema, para que eu possa também dimensionar um pouco a matéria, eu me reportaria um pouco ao histórico, né? Ao histórico do movimento sindical, e fazendo referência, inclusive, recentemente, o Papa Francisco, aos delegados da Confederação Italiana dos Sindicatos dos Trabalhadores, reunido em congresso no dia 28 de agosto, ele disse: sindicato é uma palavra bela, palavra que provém do grego syndik, isto é, justiça juntos, e afirmou: não existe uma boa sociedade sem um bom sindicato. Esta sociedade, e esta a que afirma o Papa, é a sociedade que os sindicatos deveriam se constituir e, evidentemente, levar à frente estes objetivos, os objetivos de o conjunto e a luta em comum, a união dos trabalhadores. O mestre Otávio Bueno Magana, ele conceituou o sindicato como uma associação de pessoas físicas ou jurídicas que exerce atividade profissional ou econômica para a defesa dos seus interesses. Ou seja, dentro da sociedade, você tem esta associação, onde ela se organiza para a defesa de interesses da categoria e, lógico, em busca de negociações, em busca de reivindicações. Muitos doutrinadores definem outras posições em relação ao sindicato, mas eu prefiro
considerar que a necessidade do sindicato ele está muito mais na evolução do capitalismo como uma forma de os trabalhadores se organizarem para que possa se contrapor ao capitalismo, que é o que nós vamos ver futuramente aqui com a nova legislação, foi enfraquecido, não há possibilidade, ou está minada a possibilidade deste enfraquecimento. O sindicato nasceu, segundo também o histórico, na Revolução Industrial, e também na época, na Revolução Industrial na França, havia esta característica de que os sindicatos estavam se contrapondo ao capitalismo, procurando se defender em relação à própria organização do setor empresarial. Portanto, o que eu considero como um aspecto importante é a definição de alguns outros que fazem uma monografia a respeito da matéria. O sindicato é o sistema de organização político-social das categorias profissionais e econômicas, ou seja, há a necessidade de você ter a organização destas entidades, tanto no plano econômico quanto no plano profissional, mas que haja um certo equilíbrio para que você possa conduzir. No Brasil, a organização sindical teve início nos anos de 1930, quando o Ministério do Trabalho dividiu capital e trabalho através de decreto. Com a promulgação da CLT em 1943, nós tivemos a fixação de alguns parâmetros do sindicato. O primeiro deles seria a representação única das categorias. Ele deu como norte, ou seja, os sindicatos, tanto profissional quanto econômico, representam uma determinada categoria. Criou o sistema confederativo, ou seja, confederação, federação e sindicatos, estabelecido também, como eu disse, na forma da consolidação das leis do trabalho, e criou, na época, em 1943, o financiamento das entidades. A contribuição sindical, na época, em 1943, chamava-se imposto sindical. Havia o regulamento obrigatório do imposto sindical, tanto ele para o setor profissional, como também para o setor econômico. Nos anos 60, surgiram as primeiras centrais sindicais. Estas foram reprimidas pelo regime militar. Mas voltaram a se organizar as centrais sindicais nos anos de 1980. E é a partir desta época, principalmente a partir desta época, que nós vemos a organização das centrais sindicais e uma grande divisão, ou seja, o surgimento de profundas disputas ideológicas dentro do âmbito sindical. Nós temos, então, a organização sindical, da forma como ela foi embrionária dentro do sistema brasileiro, até esta época, quando surgem as centrais sindicais, surge a divisão política sindical, a divisão ideológica, e esta divisão ideológica que hoje ainda nós temos presente e muito presente. A disputa ideológica não foi salutar para os trabalhadores. É evidente que essa disputa ideológica, ela vem e traz outros aspectos que não a luta de classe. E aí eu me reporto novamente ao Papa Francisco, quando ele agora fez essa manifestação no dia 28, ele diz, o fato é que o sindicato acabou por parecer com a política, ou, melhor, com os partidos políticos. Então, o que nós tivemos no plano da organização sindical que veio e que tinha essa formação via a legislação? A criação das centrais sindicais e o enfraquecimento quando ela passa a ser um órgão político dentro do
sistema. A aparência de partido político distanciou os trabalhadores e houve, na prática, não houve a organização, pelo contrário, eles foram desagregados, os trabalhadores, conduzidos para estes projetos de poder ou estes projetos políticos que, como eu disse, só trouxe prejuízo para o sistema. O que temos hoje? Temos a legislação de 1943, continua, como eu disse, não houve mudança na legislação, ela continua tendo o sindicato como primeiro grau, as federações e confederações em segundo grau, e depois, em 1908, foi agregado as centrais sindicais para o sistema confederativo, que também passou a ser financiado através da contribuição sindical. Nada foi alterado, portanto, na legislação trabalhista, nem mesmo nos aspectos da personalidade jurídica sindical, onde as federações, as confederações, os sindicatos continuam tendo a personalidade jurídica sindical para ingresso na Justiça do Trabalho em defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, como eu disse, a legislação, na prática, não muda a reforma sindical, não muda a estrutura de organização dos sindicatos. Porém, os problemas políticos que foram, como eu disse, a divisão política, trouxe dificuldades para a organização sindical. Mas, mesmo assim, até então, eu digo até então, porque aí eu estou dizendo antes da legislação, nós tínhamos os sindicatos ainda instruindo e conseguindo organizar, aprimorar as negociações coletivas, regulamentando os casuísmos de cada categoria profissional. Se você tem no setor metalúrgico um determinado tipo de casuísmo, no setor da construção civil, ou então no setor de telecomunicações, sempre uma negociação feita pelos sindicatos através de normas coletivas. Orientar os trabalhadores, discutir e encontrar soluções nas demissões coletivas e nas demissões em que havia discriminação. Os sindicatos podiam agir, poderiam negociar. A substituição processual, como eu disse, em relação à personalidade jurídica do sindicato, as deliberações coletivas com relação à jornada de trabalho, a jornada de trabalho sempre negociada com os sindicatos, as assistências que você tinha em relação a rescisões do contrato de trabalho. Porém, estas prerrogativas, que eu exemplifiquei agora, elas praticamente desaparecem em relação à Lei 13.467 de 2007. Ou seja, poder de barganha, como foi colocado aqui pelo palestrante, ele desaparece para com os sindicatos, na prática. A Lei 13.467, ela altera o equilíbrio das forças entre o capital e o trabalho. Ela alterando, ela desequilibra toda a postura. E aí, então, nós vamos identificar estes problemas da lei. O artigo 614, parágrafo 3º, não será permitido estipular duração de convenção de acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a outra atividade. Ou seja, hoje a norma coletiva, se há um problema dentro da categoria, se o setor patronal resiste a uma negociação para a renovação de normas coletivas, a outra atividade permitia que você tivesse a continuidade destas normas até você ter a renovação. Porém, o que se verifica é que a outra atividade ela é proibida pela nova legislação. Mas aí nós temos ainda o parágrafo 3º,
ou a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que aplica a literalidade do comum acordo previsto no artigo 114 da Constituição Federal. O comum acordo, se você está no dissídio coletivo de natureza econômica na data base, não havendo o comum acordo, o TST extingue o processo. Se você não tem outra atividade, se há resistência do setor patronal, e você não tem um comum acordo para instaurar o dissídio coletivo, esta norma será renovada ou não será renovada? Como ficaremos com este conflito coletivo? Terá a categoria que recorrer à greve para que nós possamos ter do tribunal a apreciação do conflito, porque não foi renovada a norma coletiva? Mas aí o artigo 611, parágrafo 1º, diz: no exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º da Consolidação. Foi aqui o que foi considerado também, foi ressaltado aqui. O parágrafo 3º do artigo 8º equipara a relação jurídica de contrato de trabalho a um negócio jurídico do artigo 104 do Código Civil. Então, se amanhã, mesmo com a instauração do dissídio coletivo de greve, a Justiça do Trabalho não pode, através do poder normativo, ultrapassar os limites do negócio jurídico, como serão tratados, então, o conflito coletivo de greve? Será tratado de acordo com a regra do negócio jurídico, do Código Civil? Ou nós teremos a discussão e a aferição daquele casuísmo daquela categoria profissional? Eu lembro que, alguns anos atrás, discutindo a norma coletiva do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, havia um acordo para que houvesse a estabilidade do empregado acidentado e o acidente que trouxesse lesão para o trabalhador, uma doença profissional, em que diminuísse a capacidade, ele tinha uma estabilidade e até a aposentadoria. Esta cláusula ainda persiste nos acordos coletivos deste sindicato. Mas, na época, um grupo de setor metalúrgico insistia em não renovar a norma coletiva. Eles insistiam que deveriam aplicar a estabilidade da lei do artigo 118 da Lei 13.701. Fomos ao tribunal e mostramos, num dissídio coletivo, que havia uma cláusula pré-existente, que havia um direito da categoria. Por quê? Porque na ótica de que você tem uma norma coletiva dentro de uma categoria, você tem N regras que aderem à relação jurídica de contrato de trabalho. Não há como você alterar esta regra no curso da relação. Elas fazem parte do conjunto daquele contrato. Admitir-se que poderia uma nova regra para contratos novos é uma outra hipótese. Mas o fato é que, na relação jurídica, num dissídio coletivo, onde você tem cláusulas pré-existentes sendo aplicadas naquela relação jurídica, não poderia ela ser alterada. E aí, o tribunal manteve, o TST manteve, e se você tem hoje a cláusula, teríamos, né, a cláusula da pré-existência do direito dentro da regra da norma coletiva. A outra atividade poderá eliminar isto e o comum acordo. Em resumo, nós estamos com estes problemas e, como foi dito anteriormente, nós vamos ver na prática, assim que a legislação entrar em vigor, como será resolvido um conflito desta natureza. Ou seja, já este mês eu tive uma entidade em São Paulo que não quis renovar a norma coletiva na data base.
Ela não quer renovar várias cláusulas pré-existentes. E aí eu disse, bom, vamos instaurar um dissídio coletivo antes que a lei entre em vigor. Mas, daqui a pouco, nós vamos ter a lei e ela vai, o setor patronal. Então, o poder de barganha dos trabalhadores em relação à categoria profissional para a norma coletiva, ela mina, porque nós temos não só o problema do comum acordo, como também nós vamos ter o problema de que não, é proibida a outra atividade. Havendo frustração no negócio, na renovação da norma coletiva, nós vamos ter a dificuldade. O parágrafo 2º do artigo 108 diz que não há a não indicação de contrapartidas em convenção ou acordo coletivo não seja nulidade da cláusula, ou seja, aplicando o artigo 104 do Código Civil, criando-se, portanto, a equiparação de que uma cláusula normativa ou uma convenção coletiva equivale a um negócio jurídico, equivale a um contrato de locação, equivale a um contrato de compra e venda, e, havendo agente capaz, etc., está valendo. O artigo 620 estabelece que as condições do acordo de trabalho prevalecerá sobre a convenção coletiva, que é a prevalência do acordo em relação à norma, e aí temos o problema também de acordos individuais para que ultrapasse a norma coletiva. O artigo 611b, que foi a questão também trazida aqui, sobre a regra de duração do trabalho e intervalos, não são considerados saúde e higiene do trabalho. O banco de horas, também colocado aqui, poderá ser feito individualmente pelos trabalhadores. E o artigo 59 diz que o acordo de 12/36 pode ser individualmente assinado pelos trabalhadores. O que se verifica? A eliminação da participação do sindicato sob todos os aspectos, transformando o trabalhador como se ele tivesse autonomia para discutir toda e qualquer condição de trabalho, especialmente estas que nós estamos elencando. Mas, ainda assim, o artigo 477 da CLT estabelece que a empresa tem a faculdade de promover dispensas individuais, plurimas, coletivas, e que o sindicato não pode participar, discutir ou amenizar os problemas que podem ocorrer de uma demissão coletiva, como nós temos conhecido em um dos processos mais discutidos que foram ao Tribunal Superior do Trabalho, foi da Embraer, onde a gente tentou uma série de vantagens para aquele número de demissão coletiva e obteve. Então, não só no primeiro grau, no tribunal, como em Brasília. Porém, a lei vem e diz o seguinte: dispensa individual, dispensa coletiva, é uma dispensa, uma denúncia vazia, do qual o sindicato não participa, o sindicato não pode ter participação. A nova legislação, essa lei, cria no artigo 510 a possibilidade das empresas criarem as suas comissões internas. Até aí, a comissão interna sempre foi uma reivindicação dos trabalhadores. Mas o artigo 510b, ele é expresso. Vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria. Então, se a empresa, com mais de 200 empregados, cria uma comissão com prerrogativas para representar os trabalhadores e elenca, inclusive, uma série de prerrogativas, ela veda a participação do sindicato, expressamente. E aí, no parágrafo 4º do artigo 510, determina que os documentos ficam sob a guarda da empresa. Então, como nós conhecemos as várias CIPAs de empresas
que nós temos aí, a prática do que nós temos com CIPAs, as CIPAs, normalmente, ou quase que a maioria, é formalmente constituída pela empresa para cumprir a legislação. Imagine numa situação como esta, quando a faculdade da empresa eleger, conduzir uma eleição, e proíbe o sindicato de participação, e ela, a empresa, é que guarda, que é a que vai ter a guarda dos documentos. É lógico que nós vamos ter também um problema formal, um problema em que as empresas poderão agir da forma como queiram. Mas aí o artigo 477 da CLT foi revogado no sentido de que houvesse a assistência do sindicato para as rescisões do contrato de trabalho. Os trabalhadores, como sabemos, eles hoje, na maioria das vezes, eu acho, nós podemos encontrar aí com muita facilidade a assinatura do contrato de experiência, a assinatura do contrato de prorrogação, a assinatura do pedido de demissão, a assinatura do TRCT. E nós não temos mais a lei, ela revoga a assistência que o sindicato, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, o artigo da CLT que previa que havia uma assistência para a rescisão do contrato de trabalho. Basta que a empresa dê baixa na carteira e tenha o TRCT assinado, o empregado pode ir à Caixa Econômica Federal para receber o fundo de garantia e ao Ministério do Trabalho para receber o fundo de desemprego. Mas ainda vai além. A lei permite, flexibiliza as demissões. E aí a empresa pode rescindir o contrato de trabalho mediante acordo com o sindicato, com o empregado, individualmente, pagando 50% do aviso prévio, 50% da multa do fundo de garantia, e ele saca 80% do fundo de garantia, sem a assistência do sindicato. É um acordo em que o empregado assina diretamente com a empresa. E nós conhecemos o nível cultural, até eu comentei agora há pouco, nós não estamos falando de uma legislação para a cidade de São Paulo. Nós estamos falando de uma legislação para um país continental. A realidade de São Paulo não é a mesma realidade do interior do estado de São Paulo. A realidade de São Paulo, do interior do estado, não é a mesma realidade do estado de Goiás, do Nordeste. E esta legislação se aplica como um todo. E isto fatalmente gerará um problema. Mas o artigo 507 ainda vai um pouco além. Ele faculta as empresas que os empregados assinem anualmente uma quitação liberatória do ano. Ou seja, os empregados, naquele ano, no final do ano, comparecem assinam um acordo, eficácia liberatória. Nesta hipótese, nesta situação em que o empregado assina um recibo de quitação de eficácia liberatória anual, aí a lei diz que ele passaria pelo sindicato para assinatura. Com a atual situação, o empregado ou assina uma eficácia liberatória, ou ele perde o emprego, porque nós temos, como eu disse, a denúncia vazia. Então, a eficácia liberatória, ela gera esse tipo de problema. A questão do trabalhador que ganha mais que o dobro que ganha mais que 11 mil reais, que seria o dobro da verba da Previdência, esta foi colocada pelo colega, e eu creio que não há necessidade de colocar, mas, na verdade, o que se coloca é que estes trabalhadores que tenham um valor
um salário um pouco acima, ou os executivos, eles perdem qualquer tipo de assistência do sindicato, porque, na verdade, quando eles são admitidos, eles poderão ter a assinatura e, fatalmente, vão assinar a questão da arbitragem, levando-se para a arbitragem para a Lei 9.307 de 96. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então, a maioria destes trabalhadores vão se submeter e o sindicato não tem participação nenhuma. No plano do direito coletivo, portanto, o prejuízo para o poder de barganha, onde as empresas poderão exercer quase que todas as atividades em questões de contrato, em questões de jornada de trabalho, em questões de banco de horas, em questão de intervalo de refeição, a segurança e higiene do trabalho não depende mais do sindicato e nem do Ministério do Trabalho. Elas estão independentes, praticando como queiram, e é o que nós vamos conferir dentro de pouco tempo. Aí vem, além da eliminação, na prática, como nós estamos vendo, não uma reforma sindical feita pela lei, mas na prática, eliminando o sindicato das atividades da relação do jurídico, das relações de trabalho, e eliminando também a sua participação em quase todas as posições, aí vem e elimina o financiamento de custeio, ou seja, o artigo 578 e 579 da CLT, que passou a ser uma contribuição sindical e passa a ser uma contribuição facultativa, ou seja, depende do trabalhador assinar uma autorização para que haja um desconto no holerite de pagamento. Esta contribuição, com certeza absoluta, não vai ocorrer. O sindicato, em alguns sindicatos, podemos assim dizer, alguns sindicatos poderão obter algumas autorizações dos filiados, etc., o que também é difícil, porque ele paga uma filiação, ele é afiliado ao quadro associativo. Mas a maioria, ou praticamente todos os sindicatos, esta contribuição sindical desaparece e nós vamos ter uma série de problemas em relação à sobrevivência dos trabalhadores. Portanto, eu poderia, levantando estas posições em relação ao que a legislação, na verdade, não traz uma reforma sindical, mas, na verdade, ela elimina a atuação do sindicato, eu poderia concluir com alguns pontos. Assim, o fim abrupto das fontes de custeio das organizações sindicais resultará no enfraquecimento, para não dizer o desaparecimento de milhares de entidades sindicais, com raras exceções. O fim da contribuição sindical tem grande potencial para provocar a reforma sindical, na hipótese de o governo e as centrais sindicais não encontrarem uma fonte alternativa de receita, segundo alguns especialistas. Sindicatos criados apenas para receber financiamento obrigatório e sem representatividade junto aos trabalhadores tendem a desaparecer, abrindo a possibilidade de fusões e incorporações. O sindicato tem como objetivo lutar pelo equilíbrio das desigualdades na relação capital-trabalho e condições de trabalho. Porém, a nova lei
tanto no plano coletivo como individual, privilegia os interesses econômicos em detrimento dos aspectos sociais, restringindo sua atuação. Com a proibição da ultratividade, o pressuposto comum acordo exigido pelo TST e a limitação do poder normativo, a minha previsão será o surgimento de precárias condições de trabalho e muitas dificuldades para a renovação de convenções coletivas, ficando reservado o dissídio coletivo na ocorrência para a greve. A crise do país, e com 14 milhões de desempregados, dificilmente terá o sindicato instrumentos para contrapor-se à precarização das relações jurídicas de contrato de trabalho. E, por fim, a equiparação do contrato de trabalho a um negócio jurídico, como disposto no artigo 104 do Código Civil, permitirá a proliferação das fraudes nas mais diversas possíveis. Esta é uma possibilidade, ou seja, a legislação, ela coloca o trabalhador à disposição do capital para N formas de contrato de trabalho. Ela coloca a possibilidade de você estabelecer diversos critérios e diversas formas, sem que haja qualquer tipo de negociação com o sindicato. Se o sindicato, e aí vai como experiência, na maioria das vezes em que há o término da relação jurídica de contrato de trabalho, o empregado chega ao sindicato e diz: o que eu faço? E aí, com estas alterações todas, nós estamos verificando que não haverá muito que o sindicato fazer, daí a conclusão que nós sabemos que poderá ocorrer muitas fraudes e poderá acontecer muitos problemas, e que nós esperamos que a Justiça do Trabalho possa ser o único caminho que nós possamos recorrer para eliminar. Só para finalizar, tinha um exemplo, e aí eu não sei se as pessoas lembram, nós tínhamos até 1967 a estabilidade do empregado com 10 anos no emprego. E nós chegávamos, na época, chegava trabalhador, pouco antes de adquirir estabilidade, a empresa demitia. Era a jurisprudência da dispensa obstativa da estabilidade. Era um casuísmo. Nós tínhamos trabalhadores que ultrapassavam os 10 anos e iam fazer acordo, e aí a jurisprudência vem e diz: acordo menor do que 60% da indenização não tinha validade. Então, eu só cito esses dois exemplos para dizer que eu espero que, tal como na época se buscou soluções para aquelas fraudes que aconteciam com facilidade, o Poder Judiciário venha corrigir estas distorções que nós estamos vendo, não só no direito individual, como também no direito coletivo, em detrimento do segmento profissional, em busca do que tem sido apregoado como uma evolução econômica. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao doutor Antônio Rosella. E convidamos à frente o excelentíssimo juiz Ari Lorenzetti, da 2ª Vara de Anápolis, para fazer a entrega do certificado ao nosso palestrante.
Mais uma vez agradecido, viu, doutor? Obrigado. Nesse momento, nós convidamos a coordenadora da Escola Judicial, excelentíssima juíza do trabalho, Wanda Lúcia Ramos da Silva, para fazer o sorteio da obra oferecida pelo doutor Leone Pereira da Silva Júnior. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, assim, de agradecer a todos vocês pela presença carinhosa, tá? E dizer que foi um dia intenso e maravilhoso. Fico muito grata por a gente estar podendo, enquanto escola judicial, prestar esse relevante serviço. Afinal de contas, essa reforma vai dar muito trabalho para a gente, né? E esse é o nosso trabalho. Mas vamos ao que interessa. O professor Leone deixou uma obra. Se ninguém quiser, eu vou ter, né, assim, o maior prazer de segurar, mas eu acho que não é esse o caso, né? Então, vamos ver. Eu tenho uns critérios aqui diferentes, porque nós fizemos inscrição magistrados e servidores. Então, não tem uma inscrição contínua. E aí, uma saia justinha, né? Mas aí a gente discutiu aqui alguns critérios para ficar bem objetivo. Tem um sorteador online. Alguém quer ficar aqui né, assim, me acompanhar aqui para... Vem me vigiar aqui. Vem me vigiar aqui, acompanhar, me ajudar, na verdade. E aí, o que é que a gente vai fazer? São 216... Olha, ele é da escola também. São 216 servidores e 66 magistrados. Então, nós vamos agregar, fazer um contínuo. Os números superiores a 217 serão dos magistrados. Tudo bem? Então, está jóia. Então, está aprovado. No total de 282. E a Meiriane está com os nomes aqui. Então, nós temos aqui o sorteador online. Descobrimos isso aqui com... Peraí. Já vou subir, não. Entre 1 e 100? Não, esse aqui é o critério deles aqui. É porque ele já começa com esse intervalo. É o default. É 282. Então, vamos sortear? R$194. Então, servidor, Meiriane vai ver se está presente o número. E aí a gente vai ficando até, né, até chegar na letra W. Até magistrado a letra W. Não veio, tá? Então, nós vamos de novo, tentar de novo. R$270, já é magistrado. É o número 54 da lista dos magistrados. Vai que... Ranúlio. De novo, Ranúlio não está presente, não é possível. Contem para ele. Se o doutor Celso estiver inscrito, ele vai ganhar. Isso aí. Então, vamos de novo. R$95. João Paulo Fernandes dos Reis. Está aqui, parabéns! Parece que ele ficou feliz. Perdemos a chance de pegar o autógrafo do professor, né? Parabéns, tá? Gente, ó, não se esqueçam da avaliação de reação. E amanhã às 8h30, ok? Obrigada.